Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Pessoal, uma dica. Acessem a nossa página na internet imperiocolandoprice.com.br para que vocês conheçam os serviços que a nossa empresa disponibiliza para o mercado. E também já está disponível, tá, os valores dos serviços que nós oferecemos, tudo bem? Bom, vamos a mais uma dica gramatical. Observem a sentença e depois faremos uma análise e depois logo um comparativo com a língua portuguesa, tudo bem? Nothing happens if you do not do anything. Nothing happens if you do not do anything. Nada acontece se você não fizer nada. Agora, vamos fazer uma análise. É o seguinte, ó. Nothing significa nada. Aí, se pararmos e observarmos um pouquinho, happens foi acrescido com S. Por quê? Porque, veja bem, nesse caso, nothing, né, que é um pronome indefinido, ele trabalha como sujeito da oração. Por essa razão, houve o acréscimo do S, porque é uma frase afirmativa, tá? E foi conjugada por terceira pessoa do singular, que nesse caso foi representado por um pronome indefinido. Nothing, nada. Certo? E aí depois vem a concordância, né, que se dá com uma condicional, né? Se você não fizer nada. Mas olha que interessante, entendeu? Se você não fizer nada, se pararmos e observarmos, a frase não está correta. Ó, nada acontece, ponto. Se você não fizer nada. Quer dizer, se você não fizer o quê? Ó, nada acontece. Se eu fizer nada. Se eu fizer nada, nada acontece. Ou seja, se eu ficar parado, se eu fizer nada, nada acontece. Agora, se eu não fizer nada, se eu não fizer nada, significa que eu faço tudo. Se eu faço tudo, por que nada acontece? Vocês perceberam? Então, muitas vezes, nós achamos que nós estamos falando o que parece ser correto e, na verdade, nós estamos falando sem saber o porquê estamos falando. Estamos falando sem saber o que estamos falando. É só parar e observar um pouquinho. Ó, eu não faço nada. Então, se eu não faço nada, é porque eu faço tudo. Nada é nada. Você nega duas vezes. Como que você nega duas vezes? Agora, o inglês, infelizmente, tem um probleminha. Por exemplo, ó, se você disser assim, ó, eu faço nada. Você pode dizer assim, I do nothing. Eu faço nada. Ou I do not ou don't do anything. Mas esse anything não exatamente você traduz como nada. Você pode traduzir, por exemplo, como I do not do anything, como eu não faço coisa alguma. Aí faz sentido. Vocês perceberam? É bem engraçado, né? Acharmos que estamos falando algo, quando na verdade estamos falando o que nós nem sequer sabemos
o que estamos falando e o porquê estamos falando. Essa é uma das vantagens de fazermos análise. Quando analisamos o que estamos falando, a probabilidade de aprendermos e falarmos corretamente e sermos entendidos por quem não fala o nosso idioma é bem maior. Bem maior. Por quê? Essa questão, ó. Nothing happens. Why? Because I do nothing. Nada acontece. Por quê? Porque eu faço nada. Agora existe concordância. Agora, essa frase aqui que nós estamos analisando, if I do not do anything, ela faz sentido em inglês. Em inglês está correto. Mas se você parar e traduzir para o português, não faz o menor sentido. É bem interessante a análise. Eu gosto muito de conversar aqui no canal justamente por causa disso. Nada de impor uma regra. Vamos parar e vamos analisar, para que saibamos exatamente o que é que nós estamos falando. Eu gosto muito de falar corretamente o português, porque muitas vezes as pessoas questionam: eu devo falar o português corretamente caso queira falar o inglês, Márcio? Na minha concepção, sim. Na minha. Eu falo por mim. Eu respondo por mim. Por quê? Falando corretamente, você para e pensa, e aí você vai saber exatamente o porquê que você está falando e o que você está falando. Por isso que é legal. Portanto, esta frase, nothing happens if you do not do anything, o correto de trabalhar o português seria: nada acontece se você fizer nada. Agora, se você traduzir, se você não fizer nada, passa outro sentido. Passa outro sentido completamente diferente. Ou seja, o que é correto em inglês não faz sentido se você verter para o português, perdão. Não faz sentido se você verter a frase para o português e traduzir ao pé da letra, ela não faz sentido. Ela dá o sentido contrário. Aí fica uma frase meio, digamos assim, como dizia a vovó, sem pé e sem cabeça. E sem orelha também. Por isso, vamos prestar mais atenção, observar melhor as estruturas, vamos prestar atenção mais nos tempos verbais em português, para que saibamos falar corretamente, para que tenhamos condição de ler um texto, entender e ser capaz de traduzir o texto sem apelar para a tradução. Tudo bem? Uma dica, eu diria, bacana. Eu espero realmente ter ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.